Muito boa noite para você que está assistindo a TV Araguaia. Estamos começando mais um Sardinha Cast. E aqui comigo hoje na bancada nós estamos com ele, os doutores Brumel Magalhães, que é embriologista, e a doutora Alessandra Bianchini. Acertei? Acertei. Eles são especialistas em reprodução humana e estão hoje aqui com a gente para falar sobre essa temática. Pela primeira vez agradeço por vocês terem aceitado o nosso convite. E eu vou fazer aquela pergunta, doutora Alessandra, que ninguém nunca perguntou para a senhora. O que é a reprodução humana? O que hoje, por exemplo, o médico especialista em reprodução humana, até o embriologista, o que eles fazem com a temática da reprodução humana? Bom, boa noite, Saulo. Boa noite a todos. A ciência, né, da reprodução humana é a ciência que ajuda os casais que estão nessa tentativa de engravidar e não conseguem ter êxito depois de um ano tentando. Então, é uma equipe que a gente tem os médicos, o embriologista, e a gente trabalha com várias técnicas de reprodução assistida para ajudar esses casais. Então, tem desde técnicas simples, como um coito programado, uma inseminação artificial, até uma técnica mais complexa, que é a fertilização in vitro, e um nome feio aqui, injeção intracitoplasmática de espermatozoide, que é a ICSI, né, que é a técnica que nós mais utilizamos, né? Então, é sobre isso que trata a reprodução humana. E eu já vou entrar justamente nessa temática. O que é a causa, por exemplo, principalmente da maioria dos casos de infertilidade hoje? Bom, a gente tem, assim, nas causas de infertilidade, tem as causas masculinas, que está em torno de 35%, as causas femininas, em torno de 50%. Das causas femininas, vamos citar assim, a síndrome dos ovários policísticos é uma causa muito importante. Doenças como a endometriose. Eu já escutei falar da endometriose alquina, na realidade, assim. É uma doença onde células do endométrio, que é uma camada interna do útero, ela não se encontra dentro do útero, ela fica fora, em outras regiões da pelve feminina. Então, ela causa uma reação inflamatória, diminuição da motilidade e prejudicando a fertilidade de algumas mulheres. Não são todas as mulheres que têm endometriose que vão ter infertilidade, mas atualmente a gente tem muitas pacientes inférteis que têm endometriose. Muito bem. Doutor Brumel, acertei o nome, né? Estou aqui para acertar o nome. Você hoje é embriologista, médico, biomédico, especialista em embriologista, né? Sim. Você que é o responsável por fazer basicamente o procedimento ali da fecundação, vamos dizer assim? Vamos ver se eu estudei direito. Boa noite a todos. Eu sou embriologista, né? Eu sou responsável pelo laboratório de embriologia, que é o laboratório onde a gente faz todo o desenvolvimento embrionário, desde o óvulo até a formação do embrião. E eu também sou responsável pelo laboratório de andrologia, que é o laboratório onde a gente faz o processamento seminal, que verifica a parte masculina, né, do laboratório. Então, são dois laboratórios ali integrados um ao outro, um para poder preparar o sêmen, o espermatozoide, e o outro para poder acompanhar, fazer a fertilização, a ICSI, né, que é a injeção do espermatozoide no óvulo, para acompanhar todo esse desenvolvimento embrionário dentro desse laboratório. Eu até estava conversando com você no bastidor e até te fazer essa pergunta de novo. Qual que é o teu sentimento em relação a isso? Assim, quando você vê, por exemplo, um casal que está conseguindo realizar um sonho de ter uma família, de ter um filho ou até mais filhos, como é que é esse sentimento assim, de você ver esse sonho sendo realizado? Cara, é exatamente isso. É você conseguir fazer parte da realização desse sonho é uma coisa, assim, sublime para mim, assim, sabe? A gente fala muito lá que a gente tem uma missão, na verdade, né? Profissional, eu acho que talvez até de vida, que é justamente essa, é usar o nosso conhecimento, né? Para poder ajudar esses casais a realizar esses sonhos. E eles realizando esses sonhos, a gente se realiza também. É basicamente isso. Hoje no Tocantins, vocês atendem não só o Tocantins, mas também como outros estados. Sim. Vocês têm uma demanda muito alta pela questão da reprodução humana ou não ainda? A clínica hoje, a Gerari, né, ela tem 7 anos já no mercado. E a gente acaba atendendo Palmas, né, o estado do Tocantins,
A gente atende muito o pessoal do Pará, ali do sul do Pará, do Maranhão, algumas regiões aqui da Bahia, do Mato Grosso. Então a gente tem essa demanda desses pacientes que vêm procurar aqui a gente, né? Até mesmo porque Palmas acaba sendo um centro de referência em saúde para essa região, e a Gerari é o único centro, né, de reprodução humana do estado, então acaba que a gente tem essa demanda, acaba suprindo essa demanda dessa população do entorno aqui da região. Vocês atendem aí não só o Tocantins, também como outros estados Sim, que estão assim, ao redor do Tocantins. Exatamente. Bom, vamos agora para umas temáticas mais profundas sobre a reprodução humana. A gente estava conversando sobre a questão da manipulação genética, até um pouquinho antes, sobre essa questão. A manipulação genética hoje, as seleções de embriões, ela é vista do ponto de vista ético-legal, ou ela não é ético-legal, ela não é autorizada? Não é autorizado manipulação genética nem manipulação Eu não posso, por embrionária. exemplo, chegar lá e dizer assim, eu quero escolher meu filho do olho claro, loirinho. Não pode. É muito mito, né? As pessoas Mas hoje é acham. possível fazer isso ou não? Não Na conseguimos ciência. fazer. Não tem... Existe acho que a técnica, né? É possível. Só que nós, por exemplo, não temos essa técnica. E não é nem o nosso intuito, né? De fazer essa seleção. Mas isso não é permitido em nenhum lugar do mundo. Não é permitido, não. É muito Manipulação sério genética, isso, não. né? Então, tem uma restrição muito séria, uma vigilância muito séria. A ideia é só para ajudar a entender algumas doenças, ajudar realmente a fertilidade não só a fertilidade, mas várias doenças, né? Mas não no sentido de criar um embrião assim, entendeu? Com características específicas. Nós estávamos até discutindo isso em alguns cantos do mundo, né, como os Estados Unidos e Espanha, como a gente tinha mencionado, existe o que a gente chama, né, de barriga de aluguel, barriga solidária aqui no Brasil. Esse método pode ser considerado uma forma de reprodução humana ou não? Sim, porque para você fazer uma barriga de aluguel aqui no Brasil, um útero de substituição, barriga solidária, você precisa da técnica de reprodução assistida. Então, para você colocar um embrião no útero de outra mulher que vai gestar, você só vai conseguir fazendo a fertilização in vitro. Não existe outra técnica para isso. Então, somente essa. Somente a fertilização. Então, a gente precisa formar o embrião através do gameta de uma mulher do seu marido, né, do seu parceiro, e aí sim, esse embrião formado é transferido para o útero de uma outra pessoa. Eu pergunto justamente isso porque hoje, por exemplo, no Brasil, a gente tem muito essa questão da discussão, principalmente no Congresso Nacional, sobre várias temáticas que envolvem a reprodução humana. Barriga de aluguel, fertilização in vitro e várias outras coisas, porque muitas vezes a gente tem essa questão do ponto de vista religioso, né, do ponto de vista mais conservador. Agora, do ponto de vista de vocês, que são realmente especialistas da área, que são técnicos da área, vocês acham que hoje a reprodução humana no Brasil ela vai quebrar muitos desses tabus ou ainda é uma coisa assim mais em marcha lenta? Por exemplo, no caso da barriga de aluguel ou da própria fertilização in vitro mesmo. Eu acho que o Brasil é um país conservador e tudo depende também da bancada que está no Conselho Federal de Medicina, enfim. A barriga de aluguel, eu acho que é difícil a gente conseguir quebrar essa barreira aqui no país. Eu acho que existe muitas pessoas que são contra, às vezes, por nem entender direito do assunto, né? E aqui, se a gente for discutir, vai dar horas de discussão e cada um tem o seu ponto de vista. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente não vai caminhar muito, não. Eu acho que vai continuar sendo coisa mais... assim, quem vai poder vai ser parentes e existem as exclusões, as exceções, aliás. Então, por exemplo, você não tem ninguém para te ajudar a gerar um filho numa barriga solidária. Então, você pode, sim, ter uma amiga, você pode ter alguém conhecido. Aí você vai ter que pedir uma autorização para o Conselho Regional de Medicina e aí sim essa pessoa pode gestar. A gente até tem um caso aqui que a gente fez dessa forma. Então, existem as exceções, mas isso não pode ser a regra. Mas é ético? É ético. É ético. Quando é autorizado, na sim. verdade,
essa questão também teve muita evolução nos últimos anos, né? Porque quem rege a reprodução humana, os centros de reprodução humana no país, é o Conselho Federal de Medicina e a Anvisa, né? Que soltam normas técnicas, enfim. E teve umas últimas agora que saiu justamente autorizando esse grau de parentesco até 4º grau para poder realizar esse procedimento, por exemplo, de uma barriga solidária. Então isso abriu muita brecha para as pessoas conseguirem fazer esse tratamento, de certa forma. Ou então, tipo, igual a doutora falou, tipo, de uma amiga, e aí você consegue uma autorização no Conselho Federal, ficou mais fácil dessa forma. Por isso que eu também acho que a barriga de aluguel, talvez eu acho que não venha tão presente agora, futuramente, eu acho, justamente por isso, porque ele já abriu leques de opções, de possibilidades, né, para essas pacientes que precisam de um útero de substituição, uma barriga solidária. Então, eu acho que pensando nesse quesito, eu acho que a gente tá caminhando bem, assim, Vai sabe? muito da Porque cultura, né? Já, exatamente, e já consegue abranger mais pacientes, assim, que não tinham essa possibilidade até então. Eles não querem comercializar a reprodução assistida, entendeu? Não querem criar uma empresa que vai gerenciar mulheres que vão vender, né, o seu útero, do mesmo jeito que aqui a gente não pode comprar óvulos, né? Assim, você não pode vender seus óvulos, né? Você pode sim doar seus óvulos, mas não vender. Existem países como a Espanha, onde a mulher vai e vende seus óvulos. Certinho. E vou fazer uma pergunta agora mais pessoal para vocês. Por que vocês escolheram essa área de uma forma geral, assim, resumida? Por que foi... Você falou assim, agora eu vou para a reprodução humana. Eu fui para a reprodução humana desde sempre, desde que eu me conheço... Desde o início da faculdade? Desde antes. Eu, com 16 anos, eu já pensei que eu queria fazer medicina, e olha que engraçado, foi através de assistir novela que chamava Barriga de Aluguel. E ele abordava esse tema, né? E tinha um embriologista, e falava, nossa, que legal, né? Fazer... Vamos brincar de Deus. Isso não era nem de Deus, mas poder ajudar. Olha essa ciência, eu fiquei, assim, fascinada pela ciência da reprodução humana. Como? Né? Como fazer isso? Como que ajuda esses casais? Eu falei, é isso que eu quero. Aí eu não sabia se eu fazia, eu achava que era engenharia genética, eu fui ver se era engenharia genética, falei, não, tem nada a ver. É medicina. Então tá, então aí eu quero fazer isso. E aí, vou fazer medicina, mas para fazer reprodução humana eu preciso fazer ginecologia e obstetrícia. E já era uma área que eu gostava também. Então, aí eu fiz mas medicina. São áreas diferentes, são áreas distintas? É uma área de atuação da ginecologia, uma pós. É um específico do específico. Exato. Então, eu fiz medicina, me formei como médica, depois eu fiz a minha residência de ginecologia e obstetrícia, e depois eu fiz a subespecialidade em reprodução assistida. Muito bem. Eu vou só chamar um intervalo, daqui a pouco eu peço para você contar a sua história. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais um Sardinha Cast. Até logo. Na Desbrava Ford, a oportunidade que você esperava chegou. Você pode levar a sua Ranger, uma picape raça forte com condições especiais. Toda a linha Ranger em 8 parcelas semestrais. Isso mesmo, você pode adquirir sua raça forte 4x4 em 8 parcelas semestrais. Visite a Desbrava Ford hoje mesmo e garanta sua Ranger com condições exclusivas. Aumente os resultados da sua fazenda com o uso de tecnologias inovadoras nos controles financeiros, na produtividade e na lucratividade. Desenvolvemos soluções de gestão para o agronegócio para aumentar a eficiência nos investimentos rurais. Na Agro 365, sua fazenda está na palma de sua mão. O produtor poderá gerenciar quantas fazendas quiser em um só sistema. Crescimento e a melhoria da performance de suas propriedades. Somos o seu parceiro para aumentar a eficiência nos investimentos rurais. Agro 365, soluções para o campo. Hoje eu resolvi acordar cedo, acordei umas 11 horas, doido pra mudar de vida. Aí vim na Ferpan. Na hora do atendimento eu perguntei se tinha furadeira, tinha.
Se tinha enxada, tinha. Tem tanta coisa que não tem nem jeito assim da gente não mudar de vida. Então vem pra Ferpan. Ou chama os meninos aqui no 2111-3600 ou acessa o site ferpan.com.br. É difícil. Agropilate, uma empresa de excelência em qualidade de frutas, com a produção de bananas e mangas no estado do Tocantins. Expandimos nossa área de plantio para atender a crescente demanda de frutas. A Agropilate preza por compromisso, confiabilidade, transparência, eficiência, foco e ação. Agropilate, fazendo qualidade. Estamos de volta com o Sardinha Cast e aqui comigo temos eles que são especialistas em reprodução humana, Dr. Brumel Magalhães e doutora Alessandra Bianchini. Estou acertando o nome aqui hoje. Mas a gente vamos voltar àquela pergunta, por que a reprodução humana? Por que você escolheu essa área para você se especializar? Eu sempre fui muito fascinado, assim. Na verdade, quando eu estava na faculdade, eu queria seguir carreira acadêmica. Eu fiz mestrado e tal. Tu acredita que eu também já passou esse delírio na minha cabeça? E aí eu vi que não era aquilo, assim. Eu sempre tive esse interesse na reprodução. Eu comecei com reprodução animal. Eu trabalhei 10 anos com reprodução bovina, que foi minha base mesmo. E ali eu falei assim, chegou um ponto que eu larguei tudo mesmo. Falei assim, vou fazer minha pós em reprodução humana, que era uma coisa que eu já queria há muito tempo. Só que eu já estava no grau na reprodução animal que eu era supervisor, então eu viajava muito montando um laboratório. E eu não tinha esse tempo. E aí eu pedi demissão, juntei a grana que eu tinha, paguei minha pós para reprodução humana. E eu estava com 2 meses na área de reprodução humana, e aí na pós, né? E aí me chamaram para trabalhar num laboratório. Aí eu vi que aquilo ali era o que eu queria mesmo desde sempre, assim, sabe? Eu sempre fui muito encantado com isso. Eu tenho um lado cientista, né? Na verdade, eu sou cientista, né? Então, essa questão me apetece muito, assim, sabe? De tentar desvendar ali quais são os fatores que a gente pode melhorar para aquele embrião, ter maior chance de implantação, sabe? De melhorar qual uma técnica mais específica que a gente pode fazer para poder melhorar uma qualidade de sêmen, por exemplo. Então, assim, essas coisas laboratoriais me fascinam, assim, desde sempre. E é uma área, assim, que eu, na verdade, eu acho que mais me escolheu do que eu escolhi. Então, assim, eu sou apaixonado mesmo, assim, na reprodução humana. Eu acho que é uma coisa. Quanto tempo, mais ou menos, vocês atuam na área? Na reprodução humana, eu já tenho 10 anos já. E com animal? 10 anos, eu estou formado há 20 anos. Desde quando eu saí da faculdade, eu sempre paralelo ali, eu fiz esse mestrado, né, quando eu estava no animal, e depois eu larguei tudo mesmo, vim para o humano, que eu já vi que era aquilo ali que eu queria. Estou há 10 anos já. Eu tô há 15. 15? 15 anos. Tá quase beirando ali. Tá quase competindo com ele já. E assim, uma dica para quem quer começar nessa área. Hoje no Brasil tem mercado, tem demanda, ou é uma coisa ainda que está começando a engatinhar? Da parte médica, ela já está indo... Tá andando a todo vapor. Muito bem. Já tem várias pós-graduações. Quando eu fiz, não existia. Era bem fechada a reprodução humana. E aí, nos últimos anos, abriram várias pós-graduações. Então, para quem tem interesse, tem que fazer ginecologia e obstetrícia, fazer a pós-graduação e depois tirar o título de especialista. Muito bem. A gente estava conversando isso até também um pouco mais cedo, sobre essa questão, por exemplo, de vocês serem a única clínica de reprodução humana aqui da região, de uma forma geral. Do estado, né? Mas mesmo vocês sendo os únicos, às vezes as pessoas ainda procuram clínicas fora. Por que as pessoas muitas vezes ainda têm essa síndrome de procurar especialistas, por exemplo, até em outros países? Sendo que vocês usam basicamente a mesma... porque ainda não saibam que a gente está aqui, né? Talvez seja isso, aí acaba indo para outros lugares porque não sabe. Ou então, às vezes, é porque não tem a noção da tecnologia que a gente tem, né? A gente igual eu falo sempre, assim. A Gerária é um centro de reprodução humana que não perde em nada para nenhum outro lugar, assim. A gente tem tecnologia de ponta, tem especialistas na área, todos formados, especialistas na área há um bom tempo já atuando no mercado e tal, que se juntaram em um sonho para poder montar a clínica aqui no estado do Tocantins, para poder trazer essa expertise, né, essa área
para as pacientes daqui da região, para poder facilitar isso na vida delas, porque às vezes o tratamento em si já é um tratamento que demanda um tempo, né, e às vezes aumenta muito o custo dessa paciente ir para fora. Então a gente trouxe essa possibilidade de ela fazer tudo aqui, entendeu? E a gente tem estrutura para isso, tem equipamento para isso, tem equipe para isso. Então talvez eu acho que às vezes falta esse conhecimento, né, de que a Gerari, por exemplo, é isso, entende? O que nem ela falou, às vezes, quando precisa mesmo, realmente, aí vai atrás, né? Quando realmente está precisando, vai atrás. Bom, a gente vai falar agora sobre a questão do procedimento genético. É possível a gente fazer prevenção de doenças genéticas através da reprodução humana ou não? Sim. É possível. Através da fertilização in vitro, né, que é o bebê, o embrião feito no laboratório, né, o desenvolvimento embrionário inicial no laboratório, a gente consegue fazer uma biópsia desse embrião para poder analisar cromossomicamente, para saber se esse embrião é um embrião saudável cromossomicamente ou se ele tem alguma alteração genética ali. Então a gente consegue definir síndromes, algumas coisas assim nesse sentido, sim. A gente consegue saber se é um embrião saudável ou não. Então qual é o embrião que tem maior chance de implantação, ele te dá um score ali que ele vai te falar quais desses embriões avaliados, analisados, quais deles têm um maior poder de implantação, né, para o paciente gestar, quais não tem nenhuma chance, por exemplo, que tem alguma síndrome, alguma trissomia de algum cromossomo, enfim. Então a gente consegue fazer isso, a gente tem tecnologia já para poder fazer essa análise genética desses embriões. Mas eu consigo, por exemplo, assim, na hora de fazer a reprodução, eu consigo, por exemplo, evitar as doenças geneticamente? Não. Ou não? Não. Quando a gente forma o embrião, na verdade, a gente coloca o espermatozoide dentro do óvulo e depois disso a gente só observa. Vocês né? só a gente dá o meio, né? A gente simula a tuba, né? Que é onde o embrião realmente se forma. Então, a gente dá todas as condições para esse embrião se desenvolver. Mas nós não mexemos, não mexemos geneticamente, nada. A gente só observa. Então, a gente vai observar se o espermatozoide vai fecundar o óvulo, se ele vai gerar o embrião, e se esse embrião vai continuar o seu desenvolvimento. No 5º dia, mais ou menos, do desenvolvimento do embrião, que é o dia que ele cairia no útero, para ver se ele consegue se implantar, é que a gente vai fazer a biópsia. A gente retira células do embrião para avaliar a parte cromossômica. Para você ter uma noção, cada cromossomo tem milhares de genes lá dentro. Então, a gente não consegue determinar, através de uma biópsia com uma pesquisa mais simples, todos os genes daquele embrião. A gente consegue saber cromossomos. Então, se aquele cromossomo tem uma doença de Down, tem síndrome de Klinefelter, Turner, alguma síndrome sim. Agora, genes, doenças genéticas, que são doenças mais raras, essas a gente tem que entender qual é a doença, e aí a gente tem que ver se existe como pesquisar naquele embrião específico uma doença rara. Tem uma pergunta do Instagram que me mandaram aqui, eu achei até uma pergunta interessante. Com a reprodução genética e com o avanço justamente dessa área da ciência, é possível hoje, por exemplo, você gerar uma pessoa que já foi falecida? Ou não? Gerar, tipo, um clone? Como se fosse uma clonagem, no caso. Não. Eu acho que seria uma clonagem, né? Eu acho que seria trazer de volta. Não. Não é possível. Não é possível. O que é possível é que, em determinados casos, o homem deixa o sêmen dele congelado e se ele autoriza o uso após a morte. Pode ser um herdeiro, pode ser um filho, um exato. Mas a própria pessoa não. Não, que nem o clone, né? Não. A clonagem humana, ela deveria ser permitida ou não? Na minha opinião, não. Também não. Só a gente só clonar a ovelha Dolly mesmo, tá tudo certo. Mas assim, a clonagem humana, hoje já é possível clonar um ser humano ou eu ainda não tenho um avanço científico para isso? Existe, né? Existe a tecnologia, mas não existe o porquê fazer isso. Existe né? Maluco também que faz isso aí, né? Também, não, que quer clonar um... Mas que nem todos os bancos de sêmen, de reprodução assistida, eles são muito monitorizados. Existe ética muito... uma vigilância muito séria sobre isso, que é uma questão ética, né? Então, ninguém tem interesse que isso aconteça.
vocês têm muito debate ético em torno da questão da área de vocês. Sim. Vocês têm muita temática ética em cima disso. Porque, às vezes, por exemplo, o que eu vejo muito é que ainda se leva-se muito em consideração, principalmente na hora de se debater as temáticas, de que tem muita questão religiosa por trás. Eu não sei, mas vocês já sofreram muita pressão religiosa? Vocês já sofreram algum tipo de preconceito? Não, a gente diretamente... Eu também Nunca teve... recebemos nada, assim. Às vezes acontece, por exemplo, pela religião da paciente, ela não quer congelar embrião, né? Porque às vezes a gente acaba fazendo um tratamento onde a paciente ovula um N número de óvulos ali, a gente tem um N número de embriões, e ela pode transferir no máximo 2, aí ela acaba tendo que congelar embriões excedentes. E aí tem algumas religiões que as pacientes não querem congelar. Então aí a gente trabalha de uma forma de uma indução menor, né? Para ela ter menos óvulo, para ela só ter embrião suficiente para ela transferir. Então a gente respeita toda essa questão religiosa das pacientes, obviamente. Mas sofrer algum tipo de embate ou nunca, pelo menos eu não. Não, eu também não. O que eu gosto de explicar, né? Que as pacientes questionam isso mesmo. A gente explica o que é o embrião, porque na cabeça da maioria das pessoas, o embrião que a gente forma, talvez na sua também, é aquele embriãozinho, um embrião com cabecinha, perna, braço, e na verdade ele tem várias células, são só células, células que têm o potencial de gerar um bebê, caso ele implante. Esse é um espermatozoide com óvulo, entrando dentro do óvulo. Já no processo. Ele está querendo entrar dentro do óvulo. Deixa ele querer. Então, assim, as pessoas acham que esse embrião, se eu transferir para dentro de um útero, ele vai gerar uma gravidez. E não é assim que acontece. Esse embrião é o mesmo embrião que cai dentro do útero, vindo da trompa, naturalmente, e ele pode ou não implantar no útero. E as mulheres, quando estão querendo engravidar, elas formam vários embriões até um dar certo. Então, é a mesma coisa que acontece. Então, primeiro eu desmistifico isso, para o casal também entender o que é o embrião. E a outra coisa que eu falo cada um tem a sua religião, tem o seu credo, enfim, eu não quero discutir isso. Mas a infertilidade é uma doença também. Então, do mesmo jeito que você trata hipertensão, diabetes, por que não tratar a infertilidade também? Porque é um mito. Né? Porque muito do que eu vejo, às vezes, quando eu comecei a abordar essa questão da temática da reprodução humana, que as pessoas imaginavam, tipo filme americano. O cara vai lá e começa a manipular a genética, ele vai montar o ser humano do jeito que ele quer, ou ele vai clonar alguém do jeito que ele quer. E conversando com vocês, eu consegui entender que vocês auxiliam mais o processo e observam do que interferem diretamente de como que é o processo da reprodução humana. Não certo ou errado? Exatamente, a gente só dá um empurrãozinho. Vocês apenas facilitam o processo. O resto não é com a gente. O resto não é com a gente. Não é? A gente não brinca de Deus. A que gente nem só dá uma ajudada. Que nem muitas vezes acreditam que... A gente auxilia ele aqui. Que nem muitas vezes acreditam que fazem, né? Mas no geral é isso. Vamos chamar o intervalo, César? Eu já sabia. Vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com mais um Sardinha Cast para o nosso último bloco. Até daqui a pouquinho. Na Desbrava Ford, a oportunidade que você esperava chegou. Você pode levar a sua Ranger, uma picape raça forte com condições especiais. Toda a linha Ranger em 8 parcelas semestrais. Isso mesmo! Você pode adquirir sua raça forte 4x4 em 8 parcelas semestrais. Visite a Desbrava Ford hoje mesmo e garanta sua Ranger com condições exclusivas. Aumente os resultados da sua fazenda com o uso de tecnologias inovadoras nos controles financeiros, na produtividade e na lucratividade. Desenvolvemos soluções de gestão para o agronegócio para aumentar a eficiência nos investimentos rurais. Na Agro 365, sua fazenda está na palma de sua mão. O produtor poderá gerenciar quantas fazendas quiser em um só sistema.
crescimento e a melhoria da performance de suas propriedades. Somos o seu parceiro para aumentar a eficiência nos investimentos rurais. Agro 365, soluções para o campo. Hoje eu resolvi acordar cedo, acordei às 11 horas, doido pra mudar de vida. Aí vim na Ferpan. Na hora do atendimento eu perguntei se tinha furadeira, tinha. Se tinha enxada, tinha. Tem tanta coisa que não tem nem jeito assim da gente não mudar de vida. Então vem pra Ferpan. Ou chama os meninos aqui no 2111-3600 ou acesse o site ferpan.com.br. É difícil. Agropilate, uma empresa de excelência em qualidade de frutas, com a produção de bananas e mangas no estado do Tocantins. Expandimos nossa área de plantio para atender a crescente demanda de frutas. A Agropilate preza por compromisso, confiabilidade, transparência, eficiência, foco e ação. Agropilate, fazendo qualidade. Voltamos com o Sardinha Cast e hoje a gente está falando sobre a temática sobre a reprodução humana. A gente estava discutindo até essa questão da fertilidade. Como que é esse processo, como é que é esse período, por exemplo, da fertilidade, tanto do homem quanto da mulher? A mulher, eu acho que talvez a doutora possa falar mais dessa questão. Fica à assim. vontade. A mulher, depois eu posso ter falado do fator masculino, mas eu acho feminino, a doutora acho que ela vai poder falar mais sobre essa questão da preservação. Então, as mulheres, elas já nascem com um número determinado de óvulos, elas vão perdendo ao longo dos anos. Independente de tomar anticoncepcional, independente de ter menstruado mais cedo ou mais tarde, ela vai perdendo. E quando ela for querer engravidar, dependendo de quando ela for querer engravidar, pode ser que ela tenha muita dificuldade, porque ela já não tem mais a produção adequada de óvulos. Então, a mulher vai perdendo essa fertilidade ao longo dos anos, para você ter uma ideia. Em torno dos 30 anos, as mulheres elas têm em torno de 20% de chance de gravidez por ciclo. Né? Então, em um ano, 80% engravida. Agora, as mulheres acima de 43, elas têm em torno de 1% de chance de gravidez. Com a técnica de reprodução assistida, as mulheres jovens, elas têm em torno de 50% de 50-60% de chance de engravidar. As mulheres acima de 43 têm em torno de 5%. Então, o que influencia essa diminuição brusca, né, da gravidez? É o fator ovariano, né? Então, os óvulos, eles perdem a qualidade. Então, isso é muito importante frisar, que existe, a mulher, ela tem um tempo ideal para engravidar. Se ela não engravida no tempo ideal, que é até os seus 35 anos, nós recomendamos, e a gente faz várias postagens para empoderar essas mulheres, né, levar informação para elas, que aí se elas pensam em engravidar depois dos 35, não tem parceiro fixo, não está no momento certo da vida para engravidar, que elas congelem os seus óvulos. E o homem? O homem, ele acaba que o tempo é mais generoso com o homem, digamos assim, nesse sentido. Sempre, né? Porque, não, mas é verdade, o homem ele começa a perder uma qualidade seminal depois dos 45, 50 anos. Porque o homem está sempre produzindo espermatozoide, né? Ele não nasce com essa reserva ovariana. Ele a cada 60 dias está começando um novo ciclo de produção de espermatozoide. Então, depois dos 50, 45, 50 anos, vai começar a diminuir um pouco isso. Mas, assim, também não é tão drasticamente como ocorre com as mulheres. Mas existem alguns fatores que influenciam na qualidade do sêmen do homem. Tipo, por exemplo, obesidade, às vezes o cara fumante, enfim, álcool, varicocele, algumas doenças ali e tal, que acabam interferindo nessa qualidade seminal. Porque aí tem vários fatores, diminui quantidade, qualidade, aumenta a fragmentação do DNA do espermatozoide, por exemplo, que isso interfere numa fertilização, no desenvolvimento embrionário. Então, sempre está correlacionado também, sabe? Então, a gente, além dessa pesquisa que a gente faz na Gerari lá,
da investigação feminina, né, dos fatores femininos, tipo endometriose, SOP, como a doutora falou, a gente também faz uma investigação nesses parceiros, né, para poder fazer uma avaliação mais profunda ali, para saber se também esse fator de fertilidade não é do casal ou é só dele, enfim. Então a gente tem sempre essa investigação. Mas o homem, o tempo é menos cruel, assim. É mais generoso exatamente. com o homem. Existem alguns casos onde os homens eles fazem o espermograma e vem uma contagem baixa de sêmen. E aí a gente recomenda eles fazerem investigação, claro, com o urologista, e congelar o sêmen, porque eles podem, com o passar dos anos, Diminuir. parar com a produção de espermatozoides. E outro caso também, onde a gente faz a preservação, são homens que têm câncer. E aí, e mulheres também, né? Mulheres que vão fazer algum tipo de tratamento que pode danificar os gametas, a gente faz o congelamento antes. E nesses casos, por exemplo, no caso, por exemplo, do homem, que já desde a infância ele já não produz espermatozoides suficientes para a reprodução? No caso, a gente fala que é azoospermico, né? Ele vai passar uma consulta com um urologista para fazer um ultrassom ali e tal, para verificar realmente. Se não tiver, aí é um caso que eles têm que optar por um banco de sêmen, por exemplo, né? O casal opta porque por nem comprar a fertilização, nada não funciona. Às vezes não tem, né? Ele não produz realmente o espermatozoide e aí não tem o que você usar ali para poder fecundar o óvulo. Então é onde o casal opta por ir para um sêmen de doador, por exemplo, entendeu? Comprar um sêmen de doador. Em que casos, mais ou menos, que vocês recomendam que, por exemplo, procure uma clínica de reprodução? Então, todo casal que está tentando engravidar, mulheres abaixo de 35 anos, que está tentando engravidar mais de um ano, tendo relações sexuais frequentes, em torno de 3 relações por semana, ou não tem nenhuma doença que ela já saiba, tipo síndrome dos ovários policísticos, endometriose, uma obstrução tubária, a gente recomenda nos procurar depois de um ano. Agora, mulheres acima de 35 anos, que já estão tentando há mais de 6 meses, também está na hora de fazer uma avaliação mais profunda, porque o que geralmente é feito é um ultrassom, tá tudo bem com o meu útero, mas a gente tem que investigar outras coisas, tem que olhar as tubas, que geralmente não é solicitado nos exames de rotina, fazer um exame dentro do útero, que nós chamamos de esteroscopia, e outros exames mais detalhados, ressonância, ultrassom com preparo intestinal. Então, tem vários exames para a gente descobrir o que pode estar causando uma infertilidade. Qual é, geralmente, o fator assim, mais comum nos casos de infertilidade? Do casal, de uma forma geral, né? No homem, geralmente, é a varicocele, que tem uma diminuição na produção de espermatozoide. Homens que fazem vasectomia, e aí... Justamente eu ia te perguntar isso. Tem a laqueadura e a vasectomia. Já vi algumas vezes, por exemplo, a laqueadura não funcionou, ou a vasectomia não funcionou. Por que muitas vezes acontece isso? Porque quando você faz a laqueadura ou a vasectomia, você corta o canal por onde passa o óvulo, o canal por onde passa o sêmen. Você corta e retira. Só que, quando a natureza quer, ela junta. Ela junta de novo. Ela junta, pode acontecer. Não é 100% seguro, né? Toda técnica de contraceptiva tem a sua falha. Então, pode acontecer, né? Mas no caso quando não acontece, o homem quer engravidar e não aconteceu essa reversão natural, ele já é vasectomizado, aí ele pode ou tentar recorrer a uma recanalização, ou seja, tentar ligar o caninho, né? Ou então fazer a punção testicular para retirada do espermatozoide, porque ele produz ainda. Ele só não está ejaculando o espermatozoide. Muito bem, a gente está chegando no final do programa, né? Já dá tchau. Efeito sonoro. Eu queria que vocês deixassem as suas considerações finais, o que vocês têm para orientar para os casais que estão procurando sobre a questão da reprodução humana, que tem dificuldade, por exemplo, da própria reprodução mesmo. Queria que vocês pudessem deixar a consideração de vocês para o nosso programa. Bom, já falei, né, que os casais que estão tentando engravidar há mais de um ano, é importante que faça essa investigação. As pessoas têm medo de nos procurar, né?
tem Mas por que será que tem medo de bruxa? Acho que é muito caro, acho que é inacessível, acho que não precisa chegar nesse ponto. Mas, na verdade, a gente está lá para ajudar. Se tiver que dar um empurrãozinho, às vezes, é só orientação. Muitas mulheres já engravidaram só de orientar. Olha, esse é o seu período fértil. Porque, às vezes, ela tem um período fértil mais deslocado, ela tem um ciclo mais curto. Então, é só uma orientação. Né? Se ela vai querer fazer ou não o tratamento, eles vão decidir. Mas que procurem ajuda, que procurem pessoas que sabem tratar e investigar. Porque é muito comum casais chegarem depois de 10, 15 anos tentando engravidar e falar, mas meus exames estão todos normais, por que eu não engravido? E quando você vai ver, não foram feitos os exames. Né? Então, assim... o recado é esse, né? Mulheres, homens, não deixem de não tenham vergonha de procurar um especialista. Não tem nada demais, né? Vocês quererem buscar ajuda. Né? E as mulheres que estão aí, que querem postergar a gravidez e têm mais de 35 anos ou está chegando nos 35, lembrar muito do congelamento de óvulos. Nas nossas redes sociais, a gente fala bastante sobre esse tema. Porque é uma forma de alertar, né? Exatamente. A gente trabalha com isso, de tentar ajudar esses casais. Então, é uma forma de facilitar essa estrada, esse caminho deles, né? Sempre alertando mesmo. É isso, a gente está aqui, né, no Tocantins, pronto para poder atender esses pacientes. Não precisa ir para Goiânia, que nem muita gente imagina. Exatamente, a gente tem a estrutura toda aqui. E é isso, eu acho que a doutora já falou tudo, na verdade. É alertar sempre, pesquisar, correr atrás, não tenha vergonha, porque é mais comum do que a gente imagina, né? E é igual a doutora falou também, é um problema, é uma doença, né? Então tem como ser tratado, tem como buscar esse tratamento ali para poder realizar esse sonho, né? De constituir uma família, de ter um filho ali. E é isso. Instagram? Clínica _Gerari. Pode entrar lá que tá tudo explicado. Pode. Tudo. A gente faz vídeos, conteúdos para informar melhor. Qualquer dúvida que tiver também, pode entrar em contato com a gente. Vocês estão localizados aonde mesmo? Estamos Pesquisa. no Life Center. No Life, verdade, no Life Center. RS1. Tem Facebook também, tem YouTube. Tem YouTube, tem live na site, segunda-feira. www.gerari.com. Se não tiver, agora vai ter que ter live. Tem um site também que é www.gerari.com.br. Tem nosso blog, também, explica tem tudo. Assim. Conteúdo diariamente, viu? Pra você Vou que passar quer... o telefone, então. Pode, tem o WhatsApp pode passar. também. Pode passar. Conversa com a Patrícia. 3214-5500. Fale com a Patrícia. Fale com a Patrícia. 3214-5500. WhatsApp também. Pode mandar mensagem. Patrícia, no dia que eu mandei mensagem, ela ficou assim desconfiada. Eu falei... Pessoal... Tá assistindo a gente. Tá assistindo? Se não assistir, Patrícia, tá complicado, hein? Pessoal, mais uma vez, obrigado por vocês terem aceitado o convite para estar aqui no programa, viu? Eu sei que não é fácil estar na sexta-feira à noite aqui, conversando comigo, mas muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Obrigada. Pessoal, vamos encerrando o Sardinha Cast de hoje. Lembrando que semana que vem a gente vai estar com mais um sabatinado da política brasileira. Eu vou contar para vocês essa semana quem é que vem. Em julho nós estaremos com o Eduardo Siqueira Campos, nós estaremos com Lucas Eurílio, que vai falar sobre gordofobia e outras temáticas também que nós estamos trazendo em julho para vocês. Lembrando que o nosso programa é reprisado na segunda-feira, 7h30 da noite, e nas quartas-feiras, 11h30 da manhã. Vou me despedindo de vocês. Meu ótimo final de semana e fique agora com a programação normal da TV Araguaia. E até segunda-feira.